Deus, si mesmo e os outros. Meu nome é Maximilian Piazza e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão de Deus, sobre a questão de si e sobre a questão do outro. Sem a compreensão do que é Deus, sem a compreensão do que Deus quer que você faça e sem a compreensão de si mesmo, nunca você vai conseguir ter uma relação com as outras pessoas. Pelo menos ter uma relação da qual você possa progredir aqui na Terra. Então, gostaria de convidar você, primeiramente, para relaxar, para respirar, se acomodar onde você estiver e embarcar nessa história, nessa viagem. Bom, a primeira coisa que nós temos que compreender de Deus é a sua perfeição. E a maior prova que nós temos de Deus, existem muitos cientistas e até religiosos que dizem: nós não temos a prova de Deus, nós temos apenas que senti-lo. Sim, eu concordo que temos que senti-lo. E também é a forma mais intensa que nós conseguimos sentir a sua presença. Porém, eu te digo, observe a natureza. Observe os fenômenos da natureza. Observe a perfeição que é a vida. A maior prova da existência de Deus é você estar aqui agora vendo esse vídeo. É você estar respirando. É você estar falando. O ser humano, ele cria muitas máquinas. O ser humano conseguiu levar um outro homem à Lua. Agora, o homem, você concorda que o homem é inteligente por isso. Olha os computadores, drones, satélites, a própria comunicação em massa. Você concorda comigo que o homem é inteligente, né? Então você tem que concordar que aquilo que produziu o homem tem que ser muito mais inteligente. O acaso não pode criar algo extraordinário. A mesma coisa que você olhar para o seu celular. Olhe para o seu celular agora. Observe ele. Tem como dizer assim, alguém estava passeando pela rua, quando de repente a pessoa, digamos, tossiu e o celular apareceu? Impossível. É um papo de doido. É a mesma coisa. Não tem como nós termos saído do nada. Existe toda uma estruturação da vida. Se você não sabe, é melhor você se calar. Algumas pessoas dizem que são ateus. Eu era ateu. Eu não acreditava em Deus. Eu acreditava na ciência. Eu acreditava que tudo tinha que ter uma lógica, uma estrutura. Na verdade, isso é um problema que a pessoa carrega com si. É uma falta de análise da própria vida. É uma falta de análise da estrutura que a pessoa está. Né? Quando você passeia por um bosque, você observa as árvores, você observa que as árvores têm sementes, que têm raízes, que têm uma estrutura. Quando você observa para o ser humano, na sua formação, na barriga, 9 meses, todo este processo, toda esta perfeição, é impossível nós ainda falar que não existe uma inteligência maior para criar isso. Negar isso é negar a própria vida. Então, só para a gente começar, anota aí, se você tiver um rascunho, alguma coisa. Negar a Deus é negar a própria vida. Quem nega a Deus, nega que existe. Nós podemos dizer assim, Deus é algo que a nossa mente ainda não tem condição de compreender. Isso é verdade. A nossa estrutura biológica, a nossa estrutura mental e também a nossa estrutura espiritual, no grau de desenvolvimento que nós estamos, não vai conseguir entrar em comunhão complexa com Deus, com o Criador. Até porque nos falta um sentido para compreender isso. Certo? Algumas pessoas dotadas de intuição, cada um pode chamar do que quiser, mediunidade, pode chamar de profeta, cada pessoa de paranormal, através da nossa sensação, da nossa percepção espiritual extrafísica, né, que já existe também estudos nessa relação, não é nada místico do que eu estou falando,
é estudo, realmente. Se você usar a internet não só para ficar no Facebook, você conseguir começar a pesquisar sobre isso, você vai descobrir tanta coisa, tanto material, com tanta propriedade, que vai fazer você clarear as ideias. Então, uma das coisas que nós vamos deixar definida aqui hoje. Primeira coisa, Deus, ele não cabe na sua ignorância. Quanto mais você conhece, mais você compreende a Deus. Porém, não tem como nós entendermos Deus apenas com a estrutura lógica. 2 mais 2 é 4. Com Deus não funciona dessa maneira. Ele orquestra toda a estrutura da natureza, ele orquestra toda a nossa vida moral. Mas para compreendê-lo, para conseguir entrar em processo de, vamos dizer assim, num processo inicial para identificação dele, não é com o olho da razão, mas com o olhar do coração. Já viu aquela pessoa quando passa por um processo de perda, ou quando a pessoa acontece muito sofrimento na vida dela, e ela não acha explicação para isso? Sabe o que acontece no teu cérebro? O teu cérebro, ele começa a olhar a parte lógica da coisa. Ele começa a querer entender o que está ocorrendo. Quando ele não acha explicação, alguns paralisam, entram em processo depressivo, e outros, quando buscam uma solução externa, é aí nesse ponto que entra a religião, é nesse ponto que entra a psicologia, os psicólogos. Eu recomendo os dois. Mas uma coisa que eu recomendo, saiba que Deus não está dentro de uma instituição religiosa. Deus, ele não está apenas... você não consegue entrar em contato com Deus apenas por uma pessoa. Resumindo, você não precisa de alguém para entrar em contato com Deus. Você mesmo tem todas as capacidades para isso. Precisa desenvolver. Precisa entrar nessa jornada. Precisa começar a se perguntar. Faz perguntas. Faz perguntas para Deus. Deus, por que eu sofro tanto? Se você perguntar por que você sofre tanto, automaticamente o teu cérebro vai começar a trabalhar para trazer a resposta disso. Mas se você perguntar assim, Deus, o que eu preciso fazer para me parar de sofrer? Meu amigo, pode ter certeza, a resposta virá. A resposta às vezes pode ser que não venha ao pé do seu ouvido como uma voz clara, faça isso. Mas a resposta pode vir através de uma percepção das coisas, através de um aviso, de um alerta, ou através de um alerta de um companheiro seu. Então, para hoje, né, para nós começarmos esse início dessa nova jornada nossa, que nós vamos fazer junto, nessa pequena introdução, Deus. A tua missão a partir de agora é começar a pesquisar o que é Deus. Como você já sabe que Deus não está dentro de uma instituição religiosa, que Deus não comunica apenas com uma pessoa ou outra, na verdade Deus ele comunica com todos nós. Deus nos deu a vida, Ele te ama. Agora você fala assim, e o coronavírus, será que é Deus que está castigando a humanidade? De maneira nenhuma. A ação e reação, as leis de Newton. Já ouviu falar das leis de Newton? Quando estuda lá no ensino médio. A ação praticada contra algo reverte proporcionalmente. Então, se a natureza produz vírus, o maior vírus de todos somos nós. Nós ocupamos as matas, nós destruímos. Só que isso não é castigo de Deus, não. O que o homem plantar, ele vai ter que colher. Realmente, não vai ter como escapar disso. Só que tem uma coisa, o homem também sou eu e também é você. Ao invés de nós criticarmos o outro, nós começarmos a parar e falar assim, o que eu posso fazer para mudar a minha sociedade? Anota no papel 3 coisas que você pode fazer para mudar o ambiente em que você está. Chama autorresponsabilidade. Começar a caminhada, tentar encontrar com Deus, é um começo de você começar a ter autorresponsabilidade. Não tem como entrar em contato com Deus sem você reconhecer os seus erros.
Deus, ele não aceita personagens. Ele aceita você, do jeito que você é. Então tira a fábula da cabeça do homem perfeito. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Paulo de Tarso, Jesus escolheu Paulo de Tarso, né, para levar a mensagem. Paulo de Tarso foi o maior caçador de cristão. Ele matava cristão. Então, Jesus, através da percepção, né, da comunhão com Deus, ele conseguiu trazer uma pessoa improvável. As pessoas mais improváveis são as que são escolhidas por Deus. Você sabe por quê? Deus, ele quer um amigo. Deus, ele quer um amigo. Para a gente já caminhar para o encerramento, eu vou te fazer uma pergunta. Você aceita ser amigo de Deus? Porque se você não aceitar ser amigo de Deus, se você não colocar na sua cabeça, a primeira questão, eu tenho que entender que existe uma força maior, sim, e essa força maior, ela nos dá a vida. Ela produz tudo. Porém, o homem, ele tem a capacidade de intervir através de sua livre escolha. O homem pode plantar nessa terra, o homem pode agir, e o homem colhe as consequências daquilo que ele está plantando. Olha para a sua vida agora. O que está errado? Olha para a sua vida e identifica as coisas que estão erradas que foi você mesmo que produziu. Se foi você que produziu, você consegue resolver. E eu te garanto, quando você estiver fazendo toda a sua parte, quando você estiver observando as suas atitudes, emanando aquilo que você gostaria de receber, você automaticamente já vai começar a sentir a presença de um ser maior na sua vida. Porque se você controla todas as suas atitudes, se você pelo menos tenta controlar, se você tem maturidade, com certeza você entra no processo de percepção maior. Bom, essa pequena introdução do que vai ser da agora para frente, né? Gostaria de agradecer a vocês que ficaram até o final. Realmente, são muitos chamados e poucos escolhidos. A maioria das pessoas vai ficando pelo caminho, mas aqueles que chegam até o final, esses sim são vencedores. A mensagem não é para pessoas fracas, pessoas apegadas. Existem pessoas que são viciadas em tudo, até pessoas que são viciadas em atos religiosos, pessoas que são viciadas em instituições. Se você não colocar na sua mente que existe uma coordenação maior, uma estruturação maior, e que ela se manifesta através das leis naturais que nós podemos observar, você não vai conseguir sair do lugar. Ou pelo menos você vai sair arrastando por aí. A proposta da noite é: vamos começar a compreender o que é Deus. Saber que Deus não é uma pessoa que fica condenando uns e salvando outros, mas sim aquele ser que dá as oportunidades. E nós plantamos e colhemos. No próximo vídeo nós vamos avançar um pouco mais. E eu quero que você comente. Vai lá, comenta, fala para mim o que você acha de Deus, fala para mim o que você compreende de Deus e tenha certeza, vai ser incompleto. Nenhum de nós que está na Terra hoje vai conseguir falar assim, Deus é isso, Deus é aquilo. Não tem como. Pode ter certeza. Se alguém falar, tá mentindo. Tá entendendo? Deus alimenta os pássaros. Lá na Bíblia já diz, se Deus alimenta os pássaros, que dirá de nós? Tá entendendo? Então, outra coisa, você não precisa pagar para receber bênçãos de Deus. Isso aí é o maior absurdo que existe. Quem quiser pagar, que pague. Problema de cada um. Problema de cada um. Tá entendendo? Mas imagina só, se o mundo, para a gente ter comunhão com Deus, para nós termos que entrar em contato com Ele, a gente tivesse que pagar realmente, sendo que Ele nos dá o ar de graça, Ele nos dá as sensações, Ele nos dá o amor, as árvores crescem, a terra foi construída e ninguém teve que pagar por isso. Ela foi nos dada. Quem monopoliza tudo, quem coloca dinheiro em tudo é o próprio ser humano. Então, um obrigado para você que chegou até o final.
O vídeo ficou um pouco mais longo, mas é que nem eu disse. Se você não tem um tempo para parar e pensar e refletir sobre Deus, você não vai conseguir parar e refletir sobre nada na sua vida. E saiba que o Deus que eu estou dizendo aqui não é um Deus de religião, é um Deus celestial, é um Deus universal, é um Deus que se manifesta nas plantas, é um Deus que se manifesta no seu coração. Desliga desses Deus que condena, desse Deus malicioso, desse Deus que recebe tributos. Quem gosta disso somos nós, os seres humanos. Deus não. Valeu.